Olá, turma de Almerim. Como combinado, eu vou falar para vocês aqui sobre as habilidades, as competências, as unidades temáticas, os objetos de conhecimentos em relação aos anos do primeiro até o quinto do Fundamental Menor, tá? Então a gente pode pegar o nosso caderno, pode pegar a caneta, fazer algumas anotações. Esse conteúdo e você já tem no grupo de vocês, tanto em PDF, mas também tem em Excel. Para quem tiver computador, é até melhor que você faça pelo Excel. Por que pelo Excel é bom? Porque pelo Excel você tem isso mais organizado de acordo com a cada faixa etária do ano das séries iniciais, da que a gente fala da geografia, né, do fundamental menor. Então, gente, olha só, como vocês fizeram já a disciplina de ciências, já tem a primeira experiência em relação a como fazer a atividade que é a proposta que eu venho dando para vocês, então aqui vai ser só uma complementação da forma da metodologia que eu quero que vocês apliquem nas atividades, tá bom? Ó, eu vou destrinchar aqui primeiramente sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Lembrando que a BNCC ela veio substituir o PCN. Então, se até então a gente estudava pelo PCN, tendo o PCN como um modelo a ser seguido, o PCN ele tinha algumas limitações. Agora, a BNCC ela vai trazer a vivência desse aluno de uma forma muito mais prática para dentro de sala de aula. Então, quando a gente fala assim, trazer o cotidiano, trazer os conteúdos que tem no dia a dia da criança, é porque a criança, ela via os conteúdos mais algo para ser, como posso falar para você, muito mais conteudista. E agora não, ela vai poder ver significados, ela vai poder ver a aplicação da disciplina no seu dia a dia, nos seus dia a dias com seus pais, no dia a dia com seus amigos, na escola, com a família, ali na vivência com a comunidade, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, eu separei para vocês algo bem interessante, tá? Que vai ser a questão das competências gerais, a gente vai ter os componentes de ciências humanas, a gente vai ter as competências da geografia, o que é a geografia, tá bom? E o total aqui que eu quero que vocês enxerguem como um todo. Olha só, pessoal, o mais interessante sobre a BNCC é que nesse caso aqui, a BNCC ela te dá isso tudo organizado. Então, por exemplo, a gente está falando sobre geografia, a metodologia do ensino de geografia, a gente não pode atropelar as fases, a gente não pode atropelar as etapas. Então, se você pegar uma série um ano do primeiro ano, você não pode aplicar conteúdos do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Tudo tem um segmento, uma cronologia de conhecimentos, tá bom? Então, por exemplo, aqui no primeiro ano de Geografia, as unidades temáticas que serão estudadas inicialmente no primeiro bimestre de Geografia, no primeiro ano, será o sujeito e seu lugar no mundo. Então, como é que a gente vai entender a aplicação de uma atividade no primeiro ano? A gente tem que colocar o aluno como um sujeito, que ele é uma pessoa, que ele tem assim o seu papel na sociedade e no mundo, tá? Os objetos de conhecimento, nesse caso, é o modo de vida das crianças em diversos lugares, diferentes lugares. Então, por exemplo, a gente sabe que as crianças elas é, são sujeitos que estão em diversos lugares, estão em diversas comunidades, diversas relações sociais. Então, a gente pode entender, por exemplo, que a criança ela não é um sujeito único, ela é um sujeito diverso, tá? E essa diversidade ela repassa pelos diversos lugares do nosso Brasil. Gente, a gente tem que entender que a geografia, ela vai ser o estudo do espaço geográfico e o seu sujeito nele, né? Então, quem é o sujeito? Somos nós. Somos agentes que vamos modificar o espaço geográfico. E esses sujeitos, as crianças, têm que ter noção que qual é o papel dela na sociedade, como é o papel dela, como ela é um sujeito, como ela vai se comportar diante da sociedade. Professor, mas é só apenas uma criança, ela vai estar ainda no primeiro ano. Ela tem como ter essa noção. Ela tem que saber, por exemplo, que ela está vivenciando um espaço, um lugar onde que está ali, por exemplo, no nosso caso da Amazônia, com as relações indígenas, com as relações da natureza, com as relações sociais, culturais. A gente tem que fortalecer a cultura local de Almerim, do Pará, da Amazônia, tá bom? Justamente para que ela se sinta amazônida, para que ela tenha esse papel de pertencimento à região norte, tá bom? Então, quais são as habilidades que vão ter aqui? Olha, eu falei para vocês na aula passada que o E e o F significa ensino fundamental. 01 significa
A competência 1, né? O ano, a faixa 1. G é de geografia, tá bom? E aqui a gente vai ver o 01, que no caso aqui vai ser o ano da criança. Descrever características observadas dos seus lugares de vivência, moradia, escola, etc. Identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. Então, quando a gente pede a vivência do aluno, ele vai observar, nesse primeiro momento, os lugares de vivência dele, a moradia, o bairro, a rua, a cidade, né? Se ele estiver andando para outros bairros também. A escola, como que a escola é? A gente sabe que as escolas não são iguais em todos os lugares. Tanto é que a gente vai ter o PPP de cada escola. O PPP significa Projeto Político Pedagógico, que você já deve ter estudado isso lá na parte sobre a questão da psicologia da educação. Então, no PPP, pessoal, que é o Projeto Político Pedagógico, esse PPP a escola tem que criar. Só que esse PPP é um documento que a escola cria para a sua diversidade, para a sua realidade, para a sua vivência local. Eu não posso pegar, por exemplo, duas escolas de bairros diferentes e usar o mesmo PPP, o mesmo projeto político pedagógico, porque a vivência, a comunidade, elas são diferentes. Eu não posso pegar a realidade de uma escola e aplicar em uma outra escola se as vivências são diferentes, tá bom? Olha só, material suplementar para redator do currículo não faz parte da BNCC. A gente tem um comentário aqui que a gente vai ter que ler, ó. Comentário aqui, vamos ler. Descrever as características dos espaços de moradia e vivência significa identificar atributos e funções dos diferentes locais, como as casas, os apartamentos, as moradias em ambiente urbano e rural, escolas, praças, mercados, entre outros. É bom identificar isso, gente. É bom colocar isso para a criança identificar. Como que ela pode identificar? Peça para ela fazer um desenho, sabe? Às vezes é até interessante a gente colocar a criança para ela desenhar, porque você desenvolve outras questões da criança, como o cognitivo, a coordenação motora também, tá? Então, ainda continuando nesse parágrafo, é ainda identificar e nomear diferentes usos dos espaços de vivência, casa residencial, escola, espaço público, privado, bairro, uso coletivo, comércio, praça, rua, etc. Ou seja, é bom para a criança identificar a função de cada espaço desse, né? Qual é a função da casa residencial? Como é uma casa residencial? É diferente de um apartamento? Por que é diferente? A escola, o espaço público e privado. Como identificar o que é um espaço público e um espaço privado? Bairro de uso coletivo, comércio, o que é um comércio? Praça, rua, etc. É bom colocar isso, mostrar, dar exemplos em imagem para eles, é claro, para que eles possam fazer essa relação, fazer esse paralelo, mas também pedir para que eles consigam identificar na sua realidade. Por exemplo, desenhe a rua da sua casa, onde está localizada a sua casa. Se for rua, né? Porque a gente sabe que tem comunidades que para você chegar na escola você vai ter que usar o barco, né? Para você vai utilizar o rio como meio de locomoção, como meio de transporte. Então também pode colocar o rio. A gente tem que trazer a nossa realidade. Aqui nesse exemplo a gente está usando um espaço urbano, mas a gente pode usar o espaço rural, o espaço ribeirinho também, tá bom? Identificar as semelhanças e as diferenças entre esses diferentes lugares significa perceber quais características são comuns e quais se diferenciam. Por exemplo, a presença ou a ausência de cômodos como banheiros, cozinha, etc. E os locais são abertos ou fechados. São grandes ou pequenos. Se há neles pessoas conhecidas, se circulam mais crianças ou adultos, entre outros. Né? A gente tem como diferenciar essa parte também, tá, pessoal? Vamos continuar aqui para o lado. Ó, deixa eu ir para o outro lado, porque vamos lá. Possibilidades para o currículo. Para quem não sabe, ou para quem ainda não lembra sobre a questão do currículo, o currículo são as atividades que você deve ser aplicado em cada faixa etária, em cada ano. Então, por exemplo, quando a gente falar de currículo, a gente remete muito a uma questão profissional, né? Ah, eu vou deixar meu currículo numa empresa. Mas o currículo escolar nada mais é do que os componentes que devem estar descritos no conteúdo para cada faixa etária de cada ano.
Então, para o primeiro ano, que é o caso que a gente está estudando agora, a gente tem que ver o que é possível estudar no primeiro ano no conteúdo de geografia. Por exemplo, aqui, o conteúdo que pode ser trabalhado com as suas habilidades é justamente a habilidade de contribuir para que o aluno compreenda os seus lugares de vivência. É importante a gente colocar isso sempre em foco, a vivência do aluno. A gente tem que colocar isso, tem que citar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa comunidade, tá bom? Relacionando-os com o seu cotidiano, inicialmente o aluno observa a sua vida, a sua família, a escola, a rua, o bairro, a cidade. Então a gente tem que instigar o aluno a pôr isso, a se expressar, seja de forma oral, seja por forma escrita, né? Uma forma informal, que vai ser o desenho, corporal também, pode fazer encenação com as crianças. Vamos fazer como é que a gente se comporta ao chegar à escola, né? Como é que vocês se relacionam com a família. Tem como também fazer várias formas de interação com a criança, né? Questão escrita, aquela questão que se torna até cansativa, tanto para o professor como para o aluno. Porque, lembrando, o aluno ele não é só um receptor de conhecimento, ele também repassa conhecimento. E esse conhecimento que a gente está falando, o conhecimento empírico, é o conhecimento do dia a dia dele, do cotidiano dele, tá? A escala pode ir se ampliando sucessivamente. Na elaboração do currículo, pode-se relacionar os temas do ensino de geografia, primeiramente com a que há de mais próximo para depois incluir os mais distantes. Então, a gente tem que colocar o mais próximo, uma escala, né? Então, na escala geográfica, a gente coloca o mais próximo para que a gente possa se identificar, que a gente possa se tornar inserido, para que aí sim a gente possa depois colocar as escalas mais distantes. Por exemplo, qual é a escala mais próxima? A casa, a rua, a escola, o bairro, a comunidade, o município. Depois do município vem o estado, depois do estado vem a região, depois da região vai vir o país, depois do país vai vir o continente, e aí a gente vai vendo as escalas se aumentando, tá bom? Primeiramente, a gente coloca a escala mais próxima para depois ir aumentando essas distâncias. É possível explicitar as diferentes formas de moradias, ou seja, quais são as moradias que você vai ter: casas, apartamentos, os cômodos, se as casas têm cozinha, se tem quartos, quantos são. Você pode falar sobre as moradias de espaço urbano, espaço rural, comunidades indígenas, tudo isso você pode contar também. E indicar as características que podem ser observadas. Quais são elas? Das casas, dos apartamentos, das moradias em área urbana, rural, litorânea, como acabei de citar aqui. É interessante para o aluno comparar a casa e escola, diferenciar suas funções e perceber semelhanças e as diferenças que os espaços possuem, tá? Então, por exemplo, essa parte aqui, a gente falou sobre a questão do sujeito, né, da criança, e a gente vai repassando isso para depois, para próximas séries, né? Então aqui, ainda sobre a geografia do primeiro ano, ainda vai ser a questão da unidade temática, vai ser o sujeito e seu lugar no mundo, tá? O modo de vida das crianças em diferentes lugares também vai continuar aqui, só que o que vai mudar agora vai ser as habilidades. Na habilidade 2 a gente vai ver o quê? Aqui na habilidade um você tinha que ver que a criança tinha que descrever características, né? Não. Na 2 ela já passa a identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. Então, quem for fazer a atividade do experimento com o primeiro ano, já sabe que já pode encontrar jogos, tá, que possam envolver brincadeiras de diferentes épocas e lugares. E você então pode já pesquisar ou planejar ou criar jogos explicando como é que se joga. Inclusive, gente, é muito interessante que vocês possam estar criando esses conteúdos como material didático, né? Porque você criando, você acaba sendo realmente um pesquisador e um cientista da educação, porque você vai estar criando métodos, metodologias de ensino, e isso vai te dar um arcabouço muito grande, porque você vai se tornar aí um cientista da educação, criando artigos, publicando livros. Então é interessante você criar jogos, né? Quando você cria jogos e coloca na prática esse jogo e vê que dá certo, que tem resultados, que dá para ser aplicado naquela faixa etária, você consegue fazer uma publicação desse jogo,
você consegue publicar em livros, em revistas, em artigos científicos, e isso é muito bom para o seu currículo, para a sua área profissional, tá? Então, por exemplo, aqui na sua habilidade 2 começa a aplicar aqui, ó, por exemplo, a identificação e você consegue também criar brincadeiras e jogos de diferentes épocas e lugares. Olha só, identificar as características dos jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares significa, entre outras coisas, distinguir espaços abertos e fechados, jogos individuais e coletivos, materiais utilizados na produção de brinquedos, nível tecnológico, etc., do passado e do presente, de lugares distintos. Então, para a gente trabalhar a geografia, a gente pode trabalhar a questão desses lugares distintos, identificação de florestas, identificação de vegetação, de fauna, né? Toda essa questão do espaço geográfico, ele vai estar na questão dos jogos. Vocês podem fazer jogos de tabuleiros, ou jogos de dado, ou jogos de várias formas de aplicar jogos, tá? Aqui, olha só, continuando. Do passado e do presente de lugares distintos. A habilidade pressupõe que o aluno possa narrar e descrever os jogos e as brincadeiras do seu cotidiano e de outros lugares no presente, e ouvir os mais velhos sobre jogos e brincadeiras do passado. Fazendo comparações, espera-se que o aluno perceba que brincar é parte da vida nesta fase. Então, lembrando, né, pessoal, ensinar não é só escrever, também repassa pela faixa etária das brincadeiras. É uma questão da fase da criança. É possível você ensinar fazendo com brincadeiras. E que as atividades se modificam com o tempo e podem ser bem diferentes do cotidiano de crianças de outros lugares. Regras distintas do mesmo jogo, brinquedos feitos de materiais diversos. Então, como por exemplo, a gente vive numa região amazônica, a gente vai ter aí o Miriti para fazer brincadeiras, né? Jogos com Miriti. A gente vai ter o nosso artesanato, que pode ser feito com palha, de vários tipos de árvores. Então, vai depender muito da comunidade, do município, né, da região para fazer essas brincadeiras. Às vezes é uma brincadeira que vai ter as mesmas regras, só que os nomes vão mudar, tá? Ou tem o mesmo nome e as regras vão mudar, dependendo da região. É bom a criança entender também essa diversidade de aprendizado com jogos diferentes, tá bom? Com o mesmo objetivo. Bom, continuando aqui, olha só. Na elaboração do currículo é possível explicar, explicitar cantigas de rodas, jogos coletivos e brincadeiras individuais, entre outros. Pode também incluir o jogo, o brinquedo e a brincadeira, que são fundamentais na educação infantil para a aprendizagem cartográfica. Para isso, é interessante propor jogos e brincadeiras que auxiliam a aprendizagem da lateralidade, da espacialidade, componentes fundamentais para esta fase da criança e para a aprendizagem da geografia, tá? Então, nesse primeiro momento da criança, ela tem que primeiro identificar, relacionar, ela tem que desenhar, ela tem que brincar, tá? Ela tem que comparar. Então, essas questões do primeiro ano são questões introdutórias à geografia. Então, primeiro a criança ela tem que ser alfabetizada geograficamente. O que é alfabetização geográfica? É justamente ela entender como que a geografia se comporta. Se ela se comporta com os lugares, com os espaços, com os territórios, com as paisagens, tá bom? Tudo isso a geografia vai utilizar para poder aplicar o conhecimento da alfabetização geográfica. Ainda sobre o primeiro ano, tá? Ainda sobre o primeiro ano, olha só. A gente está falando sobre o primeiro ano ainda, tem várias coisas para falar sobre o primeiro ano, tá bom? Então, assim, ó, primeiro ano e a gente vai para os outros anos também, tá bom? A gente não pode ficar só aqui no primeiro ano. Eu vou parar aqui no primeiro ano, tá bom? Para que eu possa colocar os vídeos para vocês de acordo com cada ano. Aí assim não fica confuso, tá bom? Então eu vou postar esse vídeo aqui no meu canal no YouTube e vou colocar no grupo do WhatsApp. E vocês vão escolher a faixa etária. Primeiro eu vou colocar primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto. E vou colocar para vocês disponível, tá? O do primeiro ano já está feito. Claro que ainda teria mais uma parte aqui do primeiro ano. Mas para não se estender muito, porque senão vai ficar muito comprido só a aula do primeiro ano, vocês já sabem como é a interpretação, né? Eu fiz sobre a habilidade 1
e a habilidade 2. Então, vocês vão fazer para as seguintes habilidades do primeiro ano, tá? Vocês vão ler e interpretar. Caso tenha dúvida de como aplicar a atividade do primeiro ano e das demais também, porque eu não vou poder falar muito do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, porque vai ficar uma aula muito extensa. E aí vem do papel do pesquisador, do acadêmico também, de fazer as pesquisas e interpretar, tá bom? Então, do primeiro ano tá feito, eu vou colocar para vocês.